Muito boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Quem está falando é o jornalista Nelson Liano e falando aqui da Assembleia Legislativa do Acre, na capital, Rio Branco. Hoje a sessão começa com uma questão muito delicada para todos os acrianos. Ontem, segunda-feira, o governador Tião Viana decretou estado de calamidade pública no estado do Acre devido a essa questão da cheia do Madeira, o problema de desabastecimento do estado. Aqui na Assembleia Legislativa eu vou ver a repercussão desse decreto. Há uma certa contradição na medida em que a publicidade oficial, durante algum tempo, dizia para que os cidadãos e cidadãs do Acre não se preocupavam, que estava tudo sob controle. Estava tudo sob controle, deputado, e aí vou conversar com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Astério Moreira. Estava tudo sob controle, mas foi decretado estado de calamidade. Não é um pouco contraditório, deputado? Não, não é contraditório nem é contrassenso. O Estado está sob controle. As instituições estão funcionando normalmente, todas empenhadas em ajudar o Acre. O que acontece? Nós estamos há mais de 30 dias isolados pela enchente do Rio Madeira. O Estado exauriu todas as suas possibilidades e recursos para não decretar o estado de calamidade pública. Agora sim, nós precisamos da ajuda do governo federal, maior ainda, já está ajudando, mas quando se decreta um estado de calamidade pública, está se pedindo uma gestão de emergência, recursos e apoio para que o Acre saia dessa situação. Na verdade, o desabastecimento, ele não é gravíssimo, A questão do combustível, hoje mesmo, ontem faltou um pouco em alguns postos, mas tinha gasolina na cidade, tinha óleo diesel na cidade, tinha o S10 na cidade. Na verdade, é uma crise pequena, mas em função de recursos que nós vamos precisar, em função do comércio e do ICMS, é que nós precisamos desse estado de calamidade para o governo federal nos ajudar ainda mais. Quais são as prerrogativas, ou o que acontece quando um estado decreta estado de calamidade? Quer dizer, qual a vantagem para o Acre, nesse caso, o decreto de estado de calamidade pública? Na verdade, é vantagem para a população. Vai haver um maior investimento do governo federal através de recursos, de fundos específicos para ajudar um estado, um município, uma cidade numa situação de emergência. Há casos, por exemplo, de compra de medicamentos, há casos de compras de alguma coisa que seja essencial em estado de emergência, ou seja, sem uma licitação, com a dispensa autorizada pelos órgãos competentes, pela justiça, por quem for necessário. Quer dizer, nesse caso, com o estado de calamidade, o governo não precisa licitar para comprar? Depende do que for. Medicamentos, por exemplo, que é um caso de emergência, necessariamente não. Qualquer informação precisa do seu contraponto e hoje, como praticamente não há nenhum deputado de oposição no plenário da Assembleia Legislativa do Acre, eu vou conversar com um deputado que tem uma posição bastante independente aqui na Assembleia, que é o deputado Walter Prado, do PROS. Deputado, qual o senhor avalia esse decreto de calamidade pública, na medida que se dizia que estava tudo sob controle e, de repente, foi decretado o estado de calamidade? Não, você sabe, eu tenho posições independentes, mas sou justo. Ninguém pode negar no Acre que o governador Tião não está empreendendo todos os esforços no sentido de fazer com que normalize o abastecimento. Entretanto, o problema que se está vivendo é um problema gravíssimo. E eu acho que esse debate federal tem que acontecer no sentido de que essas usinas, essas lagoas que fizeram aí, é que estão criando esse problema todo, quer dizer, os rios não secam. Então, defendo a legalidade do decreto, digo publicamente, sem nenhum sentimento de que o governador está fazendo tudo o que é possível. Eu, inclusive, como pessoa, como cidadão, como delegado de polícia, conheço a área de inteligência e percebo perfeitamente que as ações do governo são corretas. Agora, o problema é gravíssimo. E diante dessa situação da falta de abastecimento, diante da possibilidade, inclusive, de gêneros de primeira necessidade, medicamentos já estão faltando nas drogarias, é obviamente correto o decreto e todo acreano deve apoiar. Bom,
portanto, essas palavras do deputado Walter Prado, o estado do Acre está sob o regime de calamidade pública, como eu já disse, agora as compras de determinados produtos podem acontecer sem licitação, isso também é uma forma de conseguir maiores recursos do governo federal. Esperemos, na verdade, que a solução única que eu vejo para esse problema todo, que é uma vazante forte do Rio Madeira, aconteça o mais rápido possível para que o abastecimento de produtos, não só aqui na capital Rio Branco, no Vale do Acre, mas também no Vale do Juruá, que já sente os efeitos desse desabastecimento, possa ser resolvido de maneira definitiva. É sempre um prazer estar em sintonia com você, Nelson Liano Júnior, aqui da Assembleia Legislativa para o Juruá Notícias.